Aleluia. Prazer estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu quero pedir para os irmãos, abre sua Bíblia. Aleluia, Jesus. Bendito Deus de Israel. 1 Samuel, vou pegar uma carona aqui. Capítulo de número 22. Vai mesmo? Aleluia. Aleluia. Seu cabelo corre. Irmão, louva a Deus pela vida do pastor Fábio, pastor Adriana, apóstolo, que Deus em Cristo vos abençoe, os pastores, aleluia, nossa irmã Jéssica, Deus em Cristo vos abençoe. Essas pessoas foi com quem nós aprendemos também na época da pandemia. Pandemia, né, pastor? Meu Deus do céu, além tanto culto, irmão, tanta coisa boa aconteceu na época da pandemia e ninguém morreu, né, pastor Fábio? Ninguém morreu. A equipe está viva. Morreu, né, pastor? Aleluia, a equipe está viva, amém, querido? Ninguém pegou o coronavírus, ninguém pegou nada. Aleluia, nós fomos para cima. E outra, querido, nós não dispensava nada. Nada, né? Os banquetes eram grandes. Os banquetes eram grandes. Deus manifestou com a glória dele, com a presença dele. E a presença dele não nos deixou ficar enfermo. Aleluia. E nós fizemos a obra. Congregávamos junto neste período. Eu congreguei com 2 pastores. Congregávamos com o pastor Antônio, que era o nosso pastor nessa época. E também congreguei com o pastor Ailton, ali da Vila dos Remédios, onde ele tinha 3 congregações. E na época ele queria fechar a igreja. Disse: não fecha a igreja, vamos fazer a obra. Porque essa época da pandemia é a época que o povo vai procurar a igreja. É a época que o povo vai procurar refúgio. Aleluia. Mas muitos estavam com medo, irmão. Aleluias. Muitos estavam com muito medo. Aleluia. E nós fomos para cima, porque o medo não tomou conta da nossa vida, não. Amém? Aleluias. Vamos ler aqui no capítulo 22 de 1 Samuel. Aleluias. 1 Samuel capítulo 22, igreja. Aleluia. Estava bem o microfone. Mexeu? Estava ótimo. Ele alterou alguma coisa aí. Aleluias. Olha, melhorou. Pronto. Aleluias. Capítulo 22, quem achou, diga glória. Glória. Louvado seja Deus. Nos diz o texto, irmão, desta forma: e Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem que estava endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Pode fechar a Bíblia, igreja, pode fechar. Aleluia, Deus. Aleluia. Diante de todo, pode citar, fecha a Bíblia, sente-se, glorificando. Quero ser rápido. Aleluia. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas vamos falar aqui, né, pastor? Até 11h20. Pronto. Tá bom? É bênção, é bênção. Irmão, diante de tanta palavra boa nesta manhã, aleluia, fica até meio difícil da gente se expressar diante de pastores que também têm a mesma palavra. Amém? Louva a Deus pela vida dos nossos irmãos que vieram comigo, o presbítero Fábio e o diácono Nelito, sempre estão andando conosco aí. Começamos algo sério lá no monte, algo profundíssimo. Aleluia, porque Deus tem falado conosco que algo grande vai fazer, pastor. Aleluia, Deus vai fazer algo grande. Quantos creem que Deus vai fazer algo grande? Aleluia. Pastor Fábio nos trouxe uma saudação dentro desse texto muito forte. Aleluia. Quero louvar a Deus por cada um nesta manhã, irmão. Pastor Juliano, por que não louvar a Deus pela vida dele?
e também de toda a igreja. Amém? Aleluia. Pastor Fábio nos trouxe uma saudação e uma palavra de reflexão nesta manhã muito forte a respeito de Nabal. E eu estava sentado ali quando ele estava falando de Davi e de Nabal. Aleluia. Nabal estava desrespeitando o rei. Porém, aleluia, Davi não estava como rei ainda, reinando na monarquia de Israel, mas já tinha autoridade de rei, já tinha poder de rei, já tinha nome de rei, já tinha presença de rei, igreja. Aleluia. Bendito Deus de Israel. E quando nós olhamos para esse texto de Davi se refugiando na caverna de Adulão, pastor Fábio, aleluia, Davi está fugindo, aleluia, do rei Saul. Sabe por quê? Porque Davi, ele não foi bem visto dentro de Israel, diante do rei Saul, aleluia. E sabe o que acontece? Por várias vezes o rei Saul tentou tirar a vida de Davi dentro de Israel, aleluia. Davi percebeu, irmão, aleluia, que a sua presença já não era bem vista dentro de Israel. Sabe que Davi vai, irmão? Davi pega um beco e sai fora, porque ele sabe que uma hora dessa o rei Saul vai matar ele. E por que não dizer que várias vezes, aleluia, Davi foi tentado de morte dentro do palácio de Saul? A Bíblia diz que por várias vezes Saul, ele tenta cravar Davi na parede, aleluia, tentando matar. Sabe por quê, irmão? Aleluia, porque Deus já havia rejeitado a Saul. Deus já havia rejeitado a Saul como rei de Israel. Meu Deus! Aleluia! A Bíblia diz que Davi, ele foge. Aleluia! E sabe o que acontece? O rei Saul, ele começa a procurar o paradeiro de Davi. E você sabe, irmão, que Davi, ele conhecia muita gente. Davi, ele conhecia muita gente, pastores. Davi, ele tinha um conhecimento, sabe por quê? Porque Davi era aquela pessoa que trabalhava para o rei Saul, aleluia, e ele era quem ensinava o exército de Israel. Imagine o conhecimento que esse moço tinha, aleluia. Mas agora a presença de Davi, irmão, não era bem vista dentro de Israel. Foi preciso Davi, aleluia, fugir de Israel. Deus havia tirado o espírito de graça da vida de Saul. Deus havia tirado o espírito de graça da vida de Saul. Aleluia. Saul não falava mais com natureza do espírito. Saul agora falava com natureza da carne. Meu Deus. Aleluia. Saul, irmão, ele teve todos os privilégios, pastor. Quando Deus coloca algo nas suas mãos, como a igreja, Deus está te dando todos os privilégios. Glória a Deus. Deus está te dando todas as oportunidades de crescer. E sabe o que Deus manda dizer para o Senhor? Vai entrar na mensagem. Isso daqui Deus está só preparando. Deus só está preparando essa obra, pastor Fábio. Aleluia. E sabe que Deus, dentro desse texto, eu vou entregar para o Senhor, antes que eu entre na mensagem, Deus manda dizer assim que muitos grandes pararam, muitos grandes caíram, muitos que estavam se achando grandes caíram. Sabe que Deus manda dizer para o Senhor? Reparou eles se levantaram, tiveram grandes igrejas e caíram. Eu disse o Senhor assim, fique pronto, preparado, porque eu tenho coisa grande também para entregar nas tuas mãos. Aleluia! Deus manda dizer que isso daqui é só preparação. Aleluia. Deus manda dizer que isso daqui é só preparação. Aleluia. É só preparação. E sabe o que Deus manda dizer? Não invista muito não. Não invista muito aqui não. Se tiver que botar a porta de vidro, mas não invista muito não.
aleluia, vai se preparando aqui, vai se preparando, aleluia, e vou falar como falei com muitos pastores, inclusive com o pastor que nós congregávamos. Eu falei para o nosso pastor na época: pastor, permanece na aviação. Ele se empolgou porque era a época da pandemia. Disse: não precisa alugar um salão grande. Não, pastor, o senhor precisa ficar aqui, não vai se empolgar. E eu falando com ele. E aí ele disse: não, pastor, nós precisamos alugar um grande salão. Falei: então tá bom, pastor, a visão do pastor é essa: as ovelhas estão aqui, então tem que procurar um salão por aqui, porque as ovelhas estão aqui. Então eu falei para o pastor: vamos procurar por aqui. Aí subi em frente a um lugar, achamos um salão enorme, aleluia, que cabia 300 pessoas. Vocês não chegaram em nada, porque foi só eu que fui com ele. Cabia 300 pessoas, ainda com a sala de cozinha. Eu falei assim: pastor, aqui é o lugar, se o senhor quiser. Tocou em meu coração, é aqui o lugar. Eu falei na época. Aí ele falou assim: não, pastor, eu acho que os irmãos não vão gostar não. Eu falei assim: pastor, não é que os irmãos vão gostar, é que está perto das ovelhas. Aí eu falei: está perto das ovelhas, pastor. E outra, pastor, se o senhor alugar um lugar longe de onde as ovelhas estão, vai ter trabalho para carregar as ovelhas, vai ter muita carruagem para levar ovelhas, certo? Vai ter muito Uber para levar as ovelhas. Então imagine, pastor, o senhor alugando por aqui, todas as ovelhas vão chegar. Falou: não, pastor, aqui não. Aí inventou de ir lá para o Dávila. Não foi? Foi lá para o Dávila, salão enorme. Aí chamamos os irmãos, eu estava nessa época, e vamos e tal. Meu Deus, pastor, esse salão é muito grande, muito bonito, eu até gostei, mas meu coração ainda está lá na Urupungá. Falou assim: não, pastor, mas é eu que os irmãos falaram. Eu falei: tá bom então. Eu falei para ele: pastor, o senhor alugar aqui não vai durar muito. Eu falei para ele: não vai durar muito. Quanto que é, pastor, aluguel? 2.300 de início, né? Você lembra? 2.300. A mulher ia fazer por um período, depois aumentar um pouquinho para 2.400. Eu lembro ainda. Falei assim: pastor, lá eu estaria com o senhor, aqui não. Tanto é, irmão, que quando nós entramos lá, um mês depois eu saí fora. Foi? Aleluia. Eu falei para o pastor: pastor, fica na fé. Eu vou dizer, lá era só uma porta para abrir, aqui é 2 ou 3, o senhor vai cansar até com isso. Aí acabava o culto, eu tinha que fechar as 2, 3 portas. Aleluia. Eu falei: está pesado, pastor? Eu falei: pastor, não traga mais eu para a igreja, pastor, não quero cansar o senhor. Aleluia. Eu disse para o pastor: não me traga mais, pastor, eu não quero cansar o senhor, porque Deus falou para o senhor que o mistério era lá. Talvez se ele tivesse permanecido até hoje, ele estava com a congregação, pastor Fábio. Hein? E sabe o que Deus está dizendo para o senhor? Não se empolgue não, deixa encher. Se for preciso para eu sentar na calçada, aleluia, vai sentar. Aleluia. Estava recentemente com um irmão, aleluia, ajudando o irmão, e a igreja começou a lotar, pastor Fábio. 3 meses eu disse: pastor, os irmãos estão indo de prova. Começou a lotar. 3 meses eu disse para o pastor, não vou citar o nome. Falei: pastor, fica aqui, não se empolga. Aí disse: pastor Cadoce, eu vou alugar outro salão. Falou assim: pastor, não faça isso, permanece aqui, porque o foco está aqui. Deus está preparando, aleluia, para colocar em algo grande, mas é algo futuro, pastor. E a igreja, 3 meses eu fiquei lá, de janeiro a março, a 30 de março, fiz uma campanha. A igreja estava lotando lá, os irmãos estão de prova aqui. Irmão, mas quando a pessoa não dá ouvido, é complicado, viu? Ó, eu vou dizer uma coisa para você: o que Deus der, o pastor, ouça. Ah, mas não está, agora eu não estou de acordo. Ouça o que o pastor, Deus está revelando para o pastor. Davi foge para a caverna de Adulão. E sabe o que acontece? Davi, para preservar a sua dinastia, a sua geração, Davi traz toda a família para Adulão. Aleluia. Vai lá, pede conselho, porque, aleluia, Adulão,
aleluia, ficava nos territórios de Moabe. Adulão ficava nos territórios de Moabe, igreja. Olha que forte, aleluia. Então Davi vai ter conselho ao rei de Moabe e também traz a sua família para Adulão. Mas sabe o que acontece, pastor? Davi pensando, aleluia, Saul está me procurando para me matar, e ele não vai só querer me matar não, ele vai querer tirar a vida da minha família, ele vai querer tirar a família dos meus filhos, ele vai querer tirar a família da minha geração. Olha o que Davi estava pensando. Então Deus leva ele para Adulão para preparar Davi para uma nova história. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã? Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer a sua história, rapaz. Deus trouxe você nesta manhã porque Ele quer começar uma história nova. Eu estou sentindo presença nessa manhã. Eu estou sentindo uma graça nesta manhã, igreja. Aleluia. Aleluia. E aí Davi encontra 3 grupos de pessoas, pastor, dentro de Adulão. Hein? Davi encontra 3 grupos de pessoas que estavam na mesma qualidade dele. Pastor Fábio, as pessoas que Deus traz aqui estão na mesma qualidade que o Senhor. Não tem aqui ninguém mais rico nem mais pobre, irmão. Oh, Jesus. Aleluia. Então Deus levou Davi para dentro de Adulão e chegou lá e encontrou 3 grupos de pessoas. Hein? Homens endividados. Hein? Ó, homens endividados é amargurado de espírito. Homens endividados e amargurado de espírito. Homem com dívida. Homens amargurados. Aleluia. Davi entrou lá e preparou esses homens. Porque Davi, irmão, ele preparava exército. Deus chamou ele, aleluia, como guerreiro. Deus chamou Davi como guerreiro. Aleluia. Deus não chamou Davi como sacerdote. Não, Deus chamou Davi como guerreiro, como juiz. Aleluia, como rei. Aleluia. Então Deus ia usar a vida de Davi, aleluia, pela chamada dele. Davi prepara os 400 homens dentro de Adulão. Agora Davi não estava só, pastor. Davi se achava só. Agora Davi não estava mais só. Porque, pastor, quando está só você e a esposa e os 2 obreiros, um casal de obreiro, parece que não está só, é ou não é? Mas quando Deus começa a trazer o povo, Aleluia. vai não mais só, pastor. Aleluia. Deus começa a preparar pessoas que confiam no Senhor, aleluia, que confiam na sua esposa, que confiam nos líderes, pastor. E quando Deus começa a mandar essas pessoas que confiam no líder, aleluia, a igreja vai avante. Deus começa, eita! Aleluia. Mas vai ter aquele que Deus vai trazer aqui, irmão, que já é bom do negócio. Tem aquele que Deus vai trazer aqui que já é bom mesmo do negócio. Aí o pastor vai desprezar esses que estão aqui? Não. Porque esses daqui começaram com o Senhor. Esse daqui vai sentar nos primeiros lugares, pastor. O apóstolo Paulo diz que quem começa a vinha, quem começa a plantar da vinha, é quem primeiro desfruta dela, rapaz. Aleluia. Só porque chegou um empresário aqui que também vai ajudar na obra, eu vou botar ele em lugar de destaque. Eu nem sei como ele está. Deus trouxe ele para ajudar, irmão. Aleluias. Aleluias. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui é útil na obra, pastor. Todo mundo aqui é útil. O fulaninho ali, ele não pode estar nessa posição não. E quem disse, irmão? Quem sabe é Deus. Porque cada um foi dado uma medida de fé. Aleluia. Aleluia. Está lá Davi preparando os homens. E Saul procurando a vida de Davi para matar. Saul procurando, Saul vai aos territórios. Eita, Saul começa a procurar Davi. Eita, irmão. E Davi era amigo de todo mundo, então todo mundo conhecia
conhecia Davi, só não conhecia o paradeiro dele. Aleluia. Todo mundo conhece pastor Fábio, todo mundo conhece você. Aleluia. Todo mundo conhece, igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Todo mundo conhecia Davi, irmão. Ele sabe o que Saul fez? Preparou uma equipe e vão procurar Davi para matar. E quando encontrar ele, traz ele à minha presença, que eu quero ver ele morto aos meus olhos. Aí Saul começou a procurar, não viu mais paradeiro de Davi, irmão. Aí desceu para um território chamado Nob. Desceu para um território chamado Nob. Lá existia, aleluia, um lugar onde os sacerdotes se preparavam. Aleluia, lá onde os sacerdotes estavam sendo preparados e preparavam outros que viam naquele lugar. Aleluia. E aí, irmão, aleluia, lá em Nob tem um camarada por nome Doeg. Aleluia. E esse Doeg, irmão, para quem não sabe, ele era um pastor, porém estava lá em Nob sendo cuidado. Era um pastor que tinha, quem sabe, desmerecido o rei Saul, mas ele estava lá, aleluia, sendo tratado, sendo cuidado, mas a alma dele ainda estava podre, a alma dele estava bagunçada. Aleluia. Estava lá esse Doeg, ele estava lá, aleluia. A Bíblia diz que Davi, irmão, quando está nessa perseguição por conta de Saul, ele desce o território de Aquim, certo? Aleluia. E o território de Nob ficava perto, ou próximo de Gate. A Bíblia diz que quando Davi chega em Gate contra o rei Aquim com seu soldado, Davi percebe que é o rei Aquim. Ele fica parado e ele começa a dar uma de louco, ele começa a babar. Eita glória! Tem hora, irmão, que nós precisamos dar uma de doido para disfarçar, para o diabo não perceber que é você. Aleluia! Deus! Deixa o povo dizer que nós somos loucos. Deixa o povo dizer que nós estamos vindo para a igreja demais. Deixa o povo dizer, irmão, que toda hora nós estamos na igreja. Deixa o povo falar. Oh, glória a Deus. Estou sentindo presença aqui nesta manhã. Eu estou sentindo presença. Aí Davi começa a dar uma de louco, pastor Fábio. Começa a babar, começa a espumar. Aí, irmão, aleluia, o servo de Aquim traz Davi à presença do rei Aquim. Só que o rei Aquim conhecia Davi. Só que agora, irmão, o próprio Deus chegou o rei Aquim para que não chegasse Davi, aleluia, na sua pessoa. Sabe por quê? Porque o próprio Davi também, irmão, em guerra, o ajudou o rei Aquim. Aleluia. Aí trouxeram Davi babando com a barba, todos se babando, todos se mordendo. Aí o rei Aquim olhou para os servos dele e disse: não tem doido aqui para vocês trazerem esse maluco aqui na minha presença. Foi mesmo. Sabe o que era isso, irmão? Era Deus guardando Davi. Era Deus guardando Davi. Meu Deus. Diga por que Deus estava guardando Davi nesse momento. Aleluia. Porque o rei Aquim podia fazer fofoca e dizer onde Davi estava. Ei, o rei Aquim poderia fazer fofoca e levar mensagem para o rei Saul. Ei, saber aonde estava Davi. Meu Deus, olha. Espere esse louco aí, rapaz. Tem doido aqui não para vocês trazerem? Você vem trazer logo um maluco desse? Irmão, Deus faz coisas que nós não entendemos. É ou não é? Aleluia. Davi sai da presença de Aquim e desce para Nob. Sabe por quê? Porque Davi precisava passar em Nob. Aleluia. Mas tinha alguém lá dentro de Nob, o sacerdote Aimeleque, e também Doeg. Esse Doeg foi levado para esse lugar de sacerdote para ser tratado, para ser cuidado. Igreja, nós vemos aqui neste lugar para ser cuidado, tratado. Aleluia. Aqui tem todos os cuidados de Deus dentro da casa do Senhor. Eu ia pregar em Êxodo, irmão, Deus não me permitiu ir pregar lá. Falar sobre o cuidado de Deus para os seus escolhidos.
Cuidado de Deus para os seus escolhidos. Oh, aleluia. Aleluia. Davi desce lá para o território de Nob, chega no lugar sacerdotal, aonde tinha 85 sacerdotes preparados, aleluia, e no meio desse estava Doeg, aleluia, lá sendo cuidado e sendo tratado. Era aquele pastor, irmão, aleluia, que foi trazido lá de Israel, porque desobedeceu o rei, porque desobedeceu a fala do rei. Aí levaram lá, aleluia, para o território de Nob, para ser cuidado com os outros sacerdotes. Só que ainda não estava tratado. Davi chega, aleluia, no lugar do sacerdote e pede pão, porque estava com fome, cansado de andar, aleluia. E Davi também estava despreparado, não tinha nenhuma espada, não tinha nenhum apetrecho de guerreiro. Ele é acostumado lá em Israel, ter escudo, ter espada ao seu dispor todos os momentos. E agora Davi estava sem espada e sem escudo. Davi chega, irmão, aleluia, o sacerdote Ameleque e diz assim: olha, tem alguma coisa aí para comer? E ele diz: tem um pão da propiciação aqui, mas eu não posso te dar, Davi, eu não posso te oferecer, porque é os pão da propiciação, aleluia. Não entendendo o sacerdote que Davi já era rei. Olha aí, eu também. Meu Deus. Não entendendo o sacerdote que Davi podia pegar em tudo que era de Deus. Davi podia tocar em tudo que era de Deus, igreja. Eu estou sentindo presença aqui, aleluia. Aí o sacerdote pegou os pães e alimentou Davi. Ele alimentou ele. Olha, coisa boa, irmão, vai chegar no lugar onde teu líder vai ser saciado. Eita, coisa boa, presbítero Fábio, é nós chegar na casa do Senhor, aleluia, e sermos saciados, igreja. É verdade. Aleluia. Porque está complicado, irmão, aí fora. Se aqui tem comida, irmão, se aqui tem alimento, não fica saindo por aí não, querendo se alimentar, comer alguma comida estranha e querer chegar aqui passando mal. Aleluia. E quando come comida estranha e chega passando mal na tua congregação, ei, vai ser guerra para o pastor Fábio, irmão, para a pastora Adriana, para os pastores. Ei, então tem que ter cuidado, tem comida aqui, então vai comendo aqui. Aqui tem comida boa, igreja. Aqui é onde você pode ser ensinado, você pode ser educado, aleluia, dentro da palavra. Eita, irmão, para que eu vou procurar mais palavras daí para fora? Ei, não tenho necessidade, aqui tem os pastores. Glória a Deus. Aí Davi se saciou. E Davi estava preocupado, conversando com o sacerdote e Doeg. Porque, irmão, às vezes nós estamos em um diálogo, em uma intimidade tão grande, mas tem alguém de ouvido. Tem alguém de ouvido. Aleluias. Davi estava conversando com o sacerdote e Doeg aqui, ganhando. E Davi inocentemente falando para os sacerdotes que precisava de algo mais. Meu Deus. Aí Davi disse ao Senhor: eu preciso de uma espada. Tem algo aí? Irmão, Meu Deus. quando se fala de espada, se fala de justiça. Aleluia. Porque você lutar desarmado é complicado. Aleluia. Você lutar desarmado é complicado, igreja. Aleluia. Para confirmar, aleluia, o chamado de Davi. Aí ele começa a perguntar: tem alguma espada aí? Eu preciso de uma espada. Ele só conseguia se movimentar, ele só conseguia manejar o seu corpo se ele tivesse algo nas mãos. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aí É muito forte. ele disse: tem alguma espada aí? Aí o sacerdote disse: tem a espada a qual tu mataste Golias. Meu Deus. Eita, Ai, meu Deus. é nada. É nada. Deus. Aleluia. Oh! Aí Davi olha: não, é nada, a espada está aí. Aleluia. A igreja era surpresa, porque Davi não sabia onde estava a espada. Meu Deus.
Já pensou? Davi não sabia, igreja, aonde tinha posto a espada de Golias. Para ele foi uma surpresa. Aleluia. Para ele foi uma surpresa. Mas, irmão, era o próprio Deus preparando para entregar em mão de Davi. Sabe por quê? Aleluia. Com a espada de Golias nas mãos de Davi, Deus estava mostrando para Davi o tamanho de autoridade que ele ia ter diante de Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Mas está aí a espada de Golias. Hein? Aqui para nós, irmão, já tinha se passado o tempo, irmão. Já, né? Davi matou Golias quando Davi tinha 17 anos. Ei! Davi estava beirando os 30. Aleluia! Ei! Aleluia! Sabe o que estava acontecendo? Estava chegando o momento de Davi ser colocado e promovido como rei. Glória! E aí está, e aleluia, Deus preparou o tempo. Sabe por quê? Porque o tempo é quem vai dizer. O tempo é quem vai dizer, pastor Fábio. Quem vai estar e quem não vai estar. Glória a Deus. O tempo é quem vai dizer, pastor Adriana, quem está e quem não está. Quem vai andar e quem vai parar. Quem vai caminhar e quem vai retornar. Aleluia. Mas eu conheço bem aos Hebreus capítulo 10 versículo 38. Ei, que Deus não tem prazer com quem retrocede. Deus não tem prazer com quem retrocede. Ei, Deus não tem prazer com quem retrocede. A Bíblia diz: se eu você retroceder, ele diz: a minha alma não tem prazer em você. Eu estou sentindo presença de Deus esta manhã. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que Davi ele sente o desejo: eu quero ver essa espada. Faz tanto tempo que eu a vi. Já pensou, meu Deus do céu? Sabe por quê? Porque Deus não te entrega algo nas mãos enquanto Ele não te preparar. Ei, irmão, quando Davi arrancou a cabeça do Golias, Davi não estava pronto ainda para pregar na espada. Foi mesmo, ele só usou para cortar. Aí justamente, ele usou só para cortar a cabeça, porque derrubar ele já tinha derrubado. Deus não vai te entregar nada sem antes te preparar. Isso que Deus está dizendo nessa manhã. Deus não vai entregar nada em suas mãos sem antes preparar você. Aleluia. Sabe por quê? Às vezes nós temos pressa de tomar algo nas mãos. Só que quando Deus entrega nas mãos, pastor, aí vem o peso, porque a espada de Golias era pesada. Na época que Davi derrubou Golias. Mas agora não, Davi tinha porte, aleluia, de homem, de soldado. Davi agora tinha um porte de soldado. Agora ele aguentava levantar o peso da espada. Ei, então Deus só vai entregar para você quando você aguentar levantar o peso. Ei, da responsabilidade do céu, igreja. Então Davi sentiu prazer e disse: eu quero essa espada. Primeiro eu quero ver. Meu Deus do céu. Primeiro eu quero. Sabe o que Deus está dizendo assim? Vá apreciando o tamanho da espada primeiro. Meu Deus. Glória a Deus. Ei, aleluia. Pode descer aqui, pastor. Vai se habilitando com ela aí, ver se ela combina com você, se o peso é grande. Aleluia. Vai criando uma experiência com ela. Aleluia. Porque quando Deus colocar, aleluia, ela nas suas mãos, aí você vai sentir que vai vir peso. Vai começar a pesar, igreja. Que adianta o pastor dar um carro para você agora, um trabalho para você começar agora, e aí quando passar um mês, pastor,
Está pesado, hein, pastor? O negócio está estreito, hein, pastor? Oh, meu Deus, Eu não sei se eu entrego, eu não sei se eu fico. Ó, pastor, está tão estreito. Irmão, sabe por quê, irmão? Se você não se preparar, aí vem um peso de glória. E aí quando vem um peso de glória, eu não consigo me estabilizar. Já percebeu que pessoas, até no batismo, batizou o negócio já estreita? Batizou, que nem o pastor Fábio come. Aleluia, batizou, já veio o peso de glória. Aí o desejo é tão grande, meu pastor, eu queria tanto fazer algo para o senhor dentro da obra. Aí o pastor com humildade, com simplicidade, aí ele pega, vamos botar o irmão, a irmã, aleluia, em tal cargo, em tal posição. Aí, irmão, daqui a pouco você vê pesar. Meu Deus do céu, Jesus amado. Você já percebeu, irmão? Já percebeu que tem aquelas pessoas que insiste para fulano casar? Insiste. Não, tu tem que casar. O jovem principalmente está fazendo a obra, pregando para lá e para cá. E aí fulano fala assim: não, mas você tem que casar, porque você tem que fazer a obra certinho. Aí o camarada não está pronto para casar ainda. Não dá certo. Ele não está preparado para casar ainda. Porém, tem uma chamada linda, bonita. Aí o pessoal insiste tanto para ele casar. Aí quando ele casa, irmão, aí sabe o que acontece? Jesus disse uma parábola, um ensinamento profundo, quando ele disse: não se pega a candeia e bota debaixo do velador. Se botar, acontece o quê? Apaga. É a mesma coisa de você pegar esse jovem e botar ele debaixo de um velador. Aí você vai ver no decorrer do tempo ele morto, apagado, sem graça. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa manhã? Não insiste não. Deixa Deus preparar, porque o tempo é quem vai dizer aleluia. Meu Deus, eu estou sentindo presença. Aí Davi diz assim: eu quero ver essa espada, eu estou agoniado que eu quero ver. Deve lá, sacerdote. Aí o sacerdote vai lá, pega a espada, aleluia, vem com ela nas mãos assim, ó, espadona. Eita, a bicha brilhava. Era uma espada que foi feita, aleluia, especialmente para o Golias, aleluia, para distinguir o tamanho e a estatura do homem. Aí Deus disse: agora sim, agora eu vou entregar ela nas suas mãos, porque entregando ela nas suas mãos, eu estou mostrando o tamanho, a gigantez que você vai ser na monarquia de Israel. Ei, aleluia. Deus primeiro tem que preparar, irmão. Eita, pastor Juliano, eu estou entendendo algo nesta manhã. Algo forte, Deus está dando algo forte. Deus está dando algo forte. Deus está dando algo forte. Aleluia. Aí você começa a olhar, pastor, aleluia, a obra é tão grande por aí, pastor. Aí você começa a olhar e dizer: Deus, eu poderia ter uma igreja grande dessa também, mas primeiro Deus está amadurecendo esse povo, porque enquanto Deus não amadurecer esse povo, não tem como ele colocar você em uma igreja grande. Mas quando Deus começar a amadurecer obreiros prontos e dizer assim: pastor Fábio, vamos que eu estou contigo, rapaz. Vamos que eu estou contigo, eu não vou pela gana, vamos pra cima. Mas quando existem pessoas conscientes de dois pensamentos, Meu Deus, aleluia, porque tem pessoas que estão observando. Deus não manda você aqui para observar. meu Deus, Deus mandou aqui você para trabalhar. glória a Deus. Ei, observar, irmão. Eu vim para observar, é porque eu não tenho compromisso com a obra, Meu Deus, com essa igreja, com essa obra. Eu não venho para observar, não, eu venho para fazer a obra. aleluia. Aleluia. Se for para me atrapalhar, eu nem venho. Se for para mim, irmão, está ditando regra aqui, eu nem venho. Porque já tem o pastor, já tem os pastores. Aleluia, já tem os pastores para ditar regra aqui, irmão. Aleluia, e se eu não estiver de acordo, Deus não traz eu aqui. É isso que Deus está dizendo, pastor. Deus não vai trazer quem está de acordo. Deus não vai trazer a essa casa quem não está de acordo.
Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com nada. Se não concorda com nada, então não vai fazer nada. Se não concorda com nada, então nada você vai fazer. Meu Deus. Ah? Aleluia. É, igreja. Aí Davi dizendo prazer, eu quero a espada. Não, mas essa espada, ela tem que ficar aqui. Ah, eu quero a espada, eu estou sim. Aí ele diz assim, então pode pegar a espada de Golias, pode pegar. Eu confio em você. O próprio Deus confirmando o ministério e a chamada de Davi pelo sacerdote. Pode levar a espada. Só que, aleluia, ei, igreja, o sacerdote, ele achava que não tinha ninguém ouvindo. Sabe por quê? Porque o sacerdote ia encobrir Davi se não tivesse alguém ouvindo. Ele dizia, entraram aqui e roubaram a espada só para encobrir Davi como rei. Irmão, aqui para nós, se tiver de você encobrir alguém só para salvar a vida dele, faça isso. Aleluia, para salvar a vida dele. Porque não, mas tem que pagar, tem que pagar. E se Deus está usando você para levar o céu? E agora? O que a Abigail fez, né? Abigail não fez isso? Abigail não fez isso, igreja? Ei? Aleluia, do próprio Davi? Aleluia! Então Doeg, aleluia, estava de ouvido. Ele estava de ouvido. A Bíblia diz que Davi se retira e vai para Adulão. Enquanto isso, Davi está vindo matando, destruindo por conta de Davi. Ei, Saul está matando por conta de Davi. Saul está destruindo com pessoas por conta de Davi. Aleluia. Aleluia. Ei, igreja. Aleluia, o diabo está de olho em mim, você, aleluia. Enquanto isso, quem está descoberto, despreparado, em quem está descoberto, despreparado, o adversário está tratando, está tramando, está maquinando, mas na verdade o diabo quer eu e você. Olha aí, ó, bebê. Eu estou sentindo algo forte nesta manhã. Aleluia, Davi vai para Adulão. Enquanto isso, Saul chega com a sua comitiva arada e chega onde está o sacerdote e começa a perguntar se Davi havia passado por ali. Quantos sacerdotes eu disse que estava ali? 85 sacerdotes preparados, sacerdote que dava a lei, que ensinava a lei, que ensinava a justiça de Deus, tudo preparado. Ei, aleluia. Então agora Saul começa a procurar e perguntar se Davi havia passado naquele lugar. Aleluia. É? Tem hora, irmão, tem hora que vai ser preciso em você dizer que não sabe. Tem hora que vai ser preciso dizer não para alguém. Tem hora que vai ser preciso, ei, aleluia, se policiar para não dar motivo ao diabo. Ei, aleluia. Saul começa a perguntar, e a Bíblia diz que esse Doeg, ele já queria uma posição. O que é que ele vai fazer? Tem gente que é assim, irmão, quando quer uma posição da igreja, hein? Ele quer uma posição da igreja e aí começa a fermentar. Meu Deus. Não é o caso dos crentes daqui, irmão, porque os crentes daqui é tudo cheio de Deus. Glória a Deus. Mas eu falo de igrejas por aí. Quando a pessoa quer uma posição, ela começa a fermentar. Ele começa a defamar, caluniar, criticar quem está na frente, quem está dirigindo, quem está em direção de grupo. Aí começa, irmão, a fermentar. E Deus nessa manhã está dizendo: eu estou quebrando isso no meio do meu povo. Aleluia! Glória a Deus. Porque cresce-se o povo, cresce-se os problemas. Eu aprendi que quando o pastor dá mais comida para as ovelhas, mais elas defecam. É ou não é? Então mais sujeira o pastor tem para limpar. Então quanto mais você der Bíblia, der palavra,
mais problema vai aparecer. Quanto mais o pastor ou os pastores que estão em volta do líder desta congregação derem comida, mais problema vai ter para o pastor limpar. Ou seja, vai ter problema para o pastor resolver. Por causa da palavra. Porque é a palavra quem revela. É a palavra quem se revela. O pastor não vai precisar apontar, esticar o dedo, dizer que você está em falha com Deus, dizer que você precisa se acertar. Não, a própria palavra ela já tem direção certa. Saul começou a perguntar para o sacerdote a quem havia entregado a espada de Golias para Davi. Ele começou a se esquivar e dizer que não sabia de Davi, mas Doeg estava de lado. Doeg queria ocupar o seu antigo cargo. Não queria? Ele queria voltar para Israel. Eu estava pregando numa casa de recuperação para homem lá em Itu, na quarta-feira nós estávamos nós três. E eu falei para os irmãos lá na casa de recuperação: quantos irmãos? Quantos queria sair da casa de recuperação, mas estão prontos ainda? Não estão prontos. Então Deus retira para tratar. Quantos estão ali dizendo: eu já estou pronto com o líder da casa de recuperação, mas na verdade não está pronto ainda. Saiu dali, viu um papelote de droga, ele já se envolve. Viu um corote, ele já se envolve. Não está pronto. Doeg estava lá por muito tempo, mas não tinha sido tratado ainda. Ele queria ocupar o seu antigo cargo. Então ele fermentou para Saul e disse: Saul, ele recebeu a Davi sim, porque eu ouvi toda a conversa. Não tem gente que é assim, irmão? O tempo todo está mostrando que é um santo, que é uma santa. É, igreja, mas isso tem que parar, e uma hora dessa vai parar. Aleluia. E quando acontecer, o próprio Deus vai mostrar para você quem é e quem não é. Doeg, aleluia, ele falou para Saul que Davi havia passado e ainda levou a espada de Golias. Irmão, aquela espada Saul já sabia que estava guardado para o próximo líder. Só que Saul não sabia que o próximo líder era Davi. Aleluia. Tem gente que nem imagina que ele pode ser um líder qualquer hora. Qualquer hora o pastor pode chamar ele na frente aqui. Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai. Aleluia. Se Deus chamou, vai sim, porque Deus vai honrar, rapaz. Mas não queira passar na frente não, porque senão o chicote estrala. Hã? Aí sabe o que Saul fez, irmão? Já que o sacerdote mentiu para nós, e eu sei que ele mentindo, ninguém aqui é fiel nessa comitiva lá de sacerdote. Vamos matar todos do arraial. A Bíblia diz que Doeg pegou espada, irmão. Ele já estava querendo a posição. Ele começou a matar sacerdote. E o sacerdote em Israel representava a luz da justiça de Deus. Era por meio do sacerdote que a nação de Israel ia consultar a Deus, inclusive os profetas. Mas não tendo os profetas, eles iam consultar aos sacerdotes. Aí eles mataram. Olha o que o diabo quer fazer, irmão. O diabo quer acabar. Você acha que o diabo quer igreja, irmão? Você acha que o diabo quer uma igreja como essa? Você acha que não está incomodando a igreja aqui? Ai! Você acha que uma igreja dessa não está incomodando aqui? Irmão, logo mais começa a aparecer notícia, comentário. Aquela igreja está incomodando ali. Então o diabo faz de tudo para tentar fechar ela. E se os líderes não tiverem uma posição, acaba fechando. Mataram 85 sacerdotes. Os sacerdotes representavam a luz da justiça de Deus de Israel. Olha o que o diabo quer fazer. Olha a fúria que o inimigo estava com o ungido de Deus. Olha a fúria que o adversário está, aleluia, com a minha vida e com a tua vida nesta manhã, igreja. Eu estou sentindo presença de Deus. Coloque de pé, coloque de pé, coloque de pé.
Aleluia. Eu não vou estender não, porque, aleluia, já aconteceu muita coisa boa nesta manhã. Aleluias. Aleluias. Eu estou sentindo presença de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Talvez você está até sentindo presença de Deus, mas não quer se manifestar. Não precisa, igreja. Ei, aleluia. Só precisa saber que você está sentindo essa presença. Aleluia. E olha o que Deus vai fazer aqui, ó, com essa obra, pastora Adriana. Pastor Washington, você passar para o pastor, Deus vai trazer pessoas feridas. E aqui para nós, irmão, não é pessoa do mundo não, viu? Porque a primeira impressão que nós achamos que é pessoa do mundo, não. É pessoas que foram feridas em igreja e Deus está trazendo a este lugar. Eu creio, Deus. Aleluia. E sabe o que Deus está mostrando aqui? Que Ele vai começar a trazer vida assim para observar se Ele se adapta aqui. Ó, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que querem fazer com sinceridade. E pessoas não dão lugar, não dão a oportunidade por aí. Deus está trazendo para cá, pastor. Deus está trazendo para cá. Aleluia. Aleluia. Bota o louvor aí, Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. É esse, pastor. É esse. Não precisa mexer não. Meu Deus. Aí. Ó. Aleluia. Oh glória. Deus vai fazer. Aleluia. Oh glória. Maravilha. Coisa boa. A Deus toda glória, toda honra. Meu Deus está forte aqui. Aleluia. Está forte aqui. Aleluia. Oh glória. Maravilha, coisa boa. A Deus toda glória, toda honra. Aleluia. Esse é mesmo. Aleluia. Deus vai fazer. É isso. Aleluia. Eu preciso ver daqui. Você sabe. Eita, aleluia, Deus. Aleluia. Coisa boa. Deus seja honra e glória. Quanto estou feliz nesta manhã com Jesus. Aleluia. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aleluia, gente. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Vamos louvar, igreja? Vou louvar e já vou passar o microfone, amém? Quantos que acreditam que Deus vai fazer? Oh, aleluia! Oh, Espírito de Deus da verdade! Oh, meu Deus! Oh, glória! Aleluia! Oh, meu Deus! Ele te conhece bem. Você sabe, Lord? Sabe dos teus pensamentos. Olha que forte. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Oh! Cedo ou tarde vai acontecer. Nova igreja! Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra arrepender, porque ele é fiel. Diga! Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida.
se esconde diante dele. Em nome de Jesus. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele